Olá, tudo bem? Olha só, devido, essas coisas que estão acontecendo no mundo, então faremos aulas à distância, né? Então eu vou postar esses vídeos para vocês na plataforma do Google Classroom e também no canal de Professor Júnior. Então, enfim, se você não conseguir acessar pela plataforma da escola, você pode ver no canal no YouTube mesmo. E para vocês que estão vendo no YouTube, nós estamos fazendo aulas online porque, enfim, não tem como a gente poder ir para a escola. Então, para que nós não ficamos ociosos em casa, estamos fazendo essa videoaula. E a primeira aula é uma revisão, na verdade. Essas aulas agora vão ser uma revisão do que a gente já aprendeu. E a primeira aula foi sobre a história do computador. Então, vou falar para vocês como e por que o computador foi criado. Para quem já viu, vai ser uma revisão. Para quem não viu ainda, vai ver agora. Então, seja bem-vindo a essa aula e vamos começar. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é a causa, O porquê que foi criado o computador. Foi por causa da matemática. Ela é o principal responsável para ter o computador hoje. Então, por mais que alguns não gostem de matemática, mas é graças à matemática que temos o computador hoje. Então vamos lá. Computador significa computar ou calcular. E a origem da palavra cálculo significa pedra. Exatamente, pedra. Pedra mesmo, pedra. Já ouviu quando alguém fala assim, minha avó está com cálculo renal? Então, cálculo é pedra e renal é rim. Então, cálculo renal é pedra nos rins. Tá vendo? Então, a palavra realmente, pedra quer dizer cálculo. E por que isso? Provavelmente porque há muitos anos atrás as pessoas contavam, as ovelhas com pedras. Então imagina que você tem, 15 ovelhas. Aí você vai levar ela pro pasto, se é isso que fala. Aí você coloca 15 pedras dentro de um saquinho. Quando eles vão voltar para a cerca, você vai contando. Passa um, conta uma, coloca uma pedra dentro do saco e assim por diante. 1, 2, 3. Então, quando entrar todas as ovelhas e se sobrar alguma pedra, a pessoa vai saber que ficou alguma ovelha perdida. Então ele vai voltar e buscar a ovelha perdida. Então as pessoas contavam por causa de pedra, não tinha a ciência matemática ainda. Assim que era que eles usavam para contar as coisas. E assim, contar umas ovelhas assim pouquinho, até que dá. Agora, e quando aumenta assim? Aí haja pedra para contar, Então é necessário inventar outra tecnologia para resolver esse problema. Quando a gente fala tecnologia, a gente imagina algo relacionado ao eletrônico, mas nem sempre tecnologia é eletrônico. Tecnologia é alguma ferramenta que serve para resolver problemas. Isso que é tecnologia. Então, como as pedras não estavam resolvendo, não estava sendo tão eficiente, então aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, os mesopotâmios, é o que diz os estudos, que criaram o ábaco. O ábaco para quem não sabe, pode pesquisar no YouTube para quem não sabe, você não vai demorar muito para explicar o que é o ábaco. Mas ele serve para fazer contas, de mais e de menos. E até hoje os chineses eles usam ábaco, para fazer, enfim, numa lojinha. Enquanto a gente no Brasil usa calculadora, os chineses eles usam ábaco até hoje para contar o troco, entregar o troco certo para a pessoa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um campeonato no Brasil de ábaco. Então, como vocês, acho que provavelmente a maioria é asiático, chinês, japonês. E vocês vão ver que quem tem a habilidade de mexer com ábaco consegue fazer contas muito difíceis. Eu tentei fazer isso na calculadora, eu não consegui, para vocês terem uma ideia. Então, eu vou soltar para vocês o vídeo, olha só. 88.061 menos 54.042 menos 10.831 mais 29.170 mais 43.966 93.675 mais 16.554 menos 34.511 menos 70.027 menos 83.430. Escrevam o resultado.
Resultado é 18.585. Da turma B, prova azul. Quem acertou, levanta o braço. Temos um concorrente da turma B, primeiro colocado. Uma salva de palmas. Número 64. Uma salva de palmas. Segundo colocado. Bom, então como vocês viram, quem tem a habilidade de mexer com ábaco consegue fazer contas muito rápidas. Mas o que acontece? Tem pessoas que não conseguem mexer com ábaco, né? Isso foi especificamente na Idade Média. Então, em 1642, na França, um homem chamado Blaise Pascal, ele criou a máquina pascalina. Logicamente, né? Ele chama Pascal, para não ser esquecido, colocou o nome da máquina de Pascalina. E essa máquina pascalina, ela serve para, como posso dizer, ela serve como um ábaco, né? Porém, ela é mais simples de mexer que o ábaco. Eu vou soltar aqui o vídeo, vou abaixar um pouquinho aqui, que eu vou comentar por cima para não estragar a edição. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui de como que funciona o ábaco. Eu vou falando por cima aqui para poder, enfim, ajudar vocês a entender melhor. Vemos aqui na máquina esses quadradinhos que aqui vai aparecer os números que você vai mexer enquanto você gira aqui. Girou a engrenagem, vai aparecer os números aqui em cima. A direita corresponde à unidade, logo em seguida a dezena, centena e milhar. Iremos assim somar 126 mais 126 mais 95. Vamos fazer essa conta. Então vamos colocar o 126. Na coluna das centenas, giramos o eixo correspondente a 1. Vamos colocar um aqui. É tipo um telefone. Você vai girar a engrenagem e vai aparecer lá em cima 1. Na janelinha vai aparecer exatamente como um telefone, né? Agora o 2, agora, né? Na coluna que é 126, puxa o 2, apareceu o 2 giramos lá. O eixo 2. E depois o 6, é tipo um telefone antigo, tá vendo? Olha lá, 6. Então vamos agora fazer, a segunda parte da soma. Como eu disse anteriormente, que iríamos somar 126 mais 95. Então vamos colocar o 5 aqui. Vamos adicionar o 5. Observa, quando ela gira aqui o 5, para chegar ao 5 até a agulha, quando aqui chegar no 0, olha só, e percebemos ele mudou automaticamente que, aqui, ao representando 10. O eixo 5, então, como assim podemos perceber, agora vai puxar o 9, né? automaticamente o resto que é para 95, né? Enfim. Agora giramos puxar o 9. O eixo 9. Quando chegar no 0, aqui vai aparecer aqui 2, quer ver? Ó? Ela viu? Aí, ó. Essa e o resto passa para a centena. E vemos o resultado, 221. Então, olha como que é simples, né? Para você fazer conta de mais, a gente gira sentido horário. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer, sei lá, 221 mais 15, pego o 5, jogo até aqui, pego 1, jogo até aqui, e a resposta é essa aí aqui automaticamente. Se eu quiser fazer conta de menos, 221 menos 15, eu tenho que pegar o 5, puxar para trás, pegar 1 e puxar para trás. Aí vai sair a resposta. É assim que funciona, né? É muito simples. Porém, como você está percebendo, tanto o ábaco quanto a máquina pascalina, que é essa máquina aí, ela só realiza conta de mais e de menos. Então não tinha uma máquina que fizesse conta de multiplicação e divisão. Então, em 1822, na Inglaterra, Charles Babbage criou a máquina diferencial ou máquina analítica, né? Ela é uma máquina muito mais complexa, cheia de engrenagens. Eu não vou explicar como que ela funciona, porque realmente ela é muito complexa. Porém, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Beleza. Porém, o que eu posso mostrar para vocês é ela em funcionamento. Olha só como que ela é gigante. Esse barulho de trek, né? A máquina batendo, é que ela grava informação em discos de latão. Eu não sei se é latão, mas é em ferro, né? E aí as engrenagens giram e elas vão fazendo os cálculos, você programa o cálculo e a resposta sai gravada em discos de ferro, de latão, sei lá. Então vamos lá. Por que é tão importante, né, eu falar dessas coisas e não já chegar falando do computador eletrônico assim por diante? Porque essa máquina de Babbage, que é a máquina diferencial ou a máquina analítica, ela possui 4 coisas que tem no computador até hoje, que são a memória, né, onde a gente armazena e guarda a informação,
A unidade computacional, que é onde faz os cálculos. A unidade de entrada de dados, no caso, eles programavam a conta em cartões perfurados, que colocava na máquina, é a forma que eles tinham de programar, né? E a saída de dados é onde sai a resposta em disco de latão, por exemplo. Memória, né, como a gente conhece memória, hoje a gente conhece a memória como a memória RAM, por exemplo, que ela armazena os dados nela. Unidade computacional seria o processador, né, ele que faz o trabalho de computacional. A unidade de entrada de dados hoje seria o teclado, que a gente digita a informação que a gente quer colocar. E a unidade de saída de dados hoje pode ser o monitor ou a impressora, que a gente vê a resposta do que está acontecendo. Então essa base da máquina do Charles Babbage é a mesma, tipo assim, a base dela é a mesma dos PCs, né, em diante que foram sendo criados. Aliás, sendo inventados, na verdade, né? Mas, vamos lá. Criação de uma máquina eletrônica para cálculos. Para inventar uma máquina eletrônica, até porque já tinha energia elétrica na Terra, né? E aí era necessário, então, criar um computador que fazia cálculos usando energia elétrica, sendo eletrônico. E por qual motivo? Por causa desse motivo aqui, ó. Segunda Guerra Mundial. As pessoas precisavam se antecipar do inimigo. Então, os cálculos tinham que ser feitos o mais rápido possível. E só nós humanos, por mais que seja um gênio, né, não é tão rápido quanto seria uma máquina. Então, uma máquina diferencial não seria o ideal. Então, eles quiseram fazer uma máquina eletrônica. E aí que, né, eles inventaram o primeiro, entre aspas, computador eletrônico, que é chamado de ENIAC, que é esse computador aí. Para vocês entenderem um pouco mais, eu vou soltar um vídeo aqui para vocês entenderem como que ele funciona. O vídeo tem 3 minutos mais ou menos, então vamos lá. Vamos ver um pouco da história do ENIAC. A série de história da tecnologia dessa semana vai falar sobre um computador. Mas não é qualquer computador. É o ENIAC, um gigante que marcou a época e ajudou a definir as bases da indústria que a gente conhece hoje. Para começar, a gente precisa deixar bem claro, o ENIAC não é o primeiro computador da história. Ele é pioneiro na categoria de computador eletrônico digital de uso geral, ou seja, as operações eram programáveis e ele conseguia executar várias funções para diferentes áreas. Definir qual é o primeiro computador é meio complicado. Os princípios da computação moderna são obra de 2 britânicos, o Charles Babbage e o Alan Turing. O Babbage nasceu em 1791 e bolou a máquina analítica, um aparelho que faz cálculos se comandado para isso, ou seja, um computador. Uma das mentes desse projeto era ninguém menos que Ada Lovelace, a primeira programadora da história e uma das mulheres mais importantes da história da tecnologia. Já o Turing é responsável por uma série de avanços teóricos e práticos, incluindo o Colossus, uma das primeiras máquinas de codificação de mensagens dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Esse era um projeto totalmente secreto, mas veio antes do ENIAC. E o Turing foi retratado no filme O Jogo da Imitação, interpretado por Benedict Cumberbatch, mas essa evolução dos computadores é assunto para outro vídeo. O fato é que estamos na metade da Segunda Guerra e os Estados Unidos estão de cabeça no conflito. Só que a guerra tinha várias tecnologias estreando e os ataques não paravam, por isso cada disparo tinha que ser muito bem planejado. Antes de lançar os mísseis era preciso calcular exatamente o ponto de impacto e também a trajetória. E isso exigia respeitar uma enorme quantidade de variáveis, como pressão atmosférica, atrito e por aí vai. Uma pessoa conseguia fazer tudo isso? Até conseguia, mas levava dezenas de horas, sem parar, e nesse tempo todas as variáveis já mudaram e, se duvidar, até a batalha já acabou. Por isso, o Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos começou a procurar uma solução. Em 9 de maio de 1943, ele encontrou a resposta na parceria entre 2 cientistas da Escola Moore de Engenharia Elétrica na Universidade da Pensilvânia. Os seus nomes são John Mauchly e John Presper Eckert. Nascia aí a ideia do ENIAC, sigla para Electronic Numerical Integrator and Calculator, ou computador integrador eletrônico numérico. Ele começa a ser construído em junho de 1944 e não era nada simples. Ele armazenava 20 números decimais de até 10 dígitos e fazia operações matemáticas básicas, raiz quadrada e comparação de quantidades. Ao todo eram 5.000 operações por segundo e cálculos que levariam 30 horas, mobilizariam equipes inteiras, eram feitos em 15 segundos.
O ENIAC era um colosso de 40 unidades de painéis, 17.468 tubos de vácuo, 1.500 interruptores e consumo de 150 kW de energia. Ele pesava cerca de 30 toneladas. Ele foi montado em forma de U, em uma sala só para ele, ocupando 167 metros quadrados, tendo 2,4 metros de altura. Ao todo ele custou quase 7 milhões de dólares em valores atualizados. Como dá para imaginar, programar o ENIAC era uma tortura. Eram várias subrotinas, cálculos quebrados entre painéis e ter que mexer em cada um dos cabos do sistema elétrico e nas mesas de funções. As únicas partes mecânicas eram um cartão de dados como input e um cartão perfurado como output. E um dos primeiros trabalhos do ENIAC não teve nada a ver com balística convencional. Ele foi usado para testar um dos possíveis designs da bomba termonuclear de hidrogênio e provou que o modelo que era trabalhado em Los Angeles não era o ideal. Em 14 de fevereiro de 1946, o ENIAC é mostrado oficialmente ao público em uma festa e uma trajetória de míssil foi calculada ao vivo e sem erros, mostrando que ele era um sucesso. Muito bem, então essa foi a história do ENIAC, né? E um dos homens que ajudou a construir o ENIAC é o Alan Turing. Inclusive, o Alan Turing ele é conhecido como o pai da informática. Aliás, desculpa, o pai da computação, né? E para quem não viu ainda esse vídeo, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo chamado Jogo da Imitação. Se vocês pesquisarem isso no YouTube, vocês encontram o vídeo em Full HD. Esse vídeo é sensacional. E assim, eu não quero dar spoiler, mas esse vídeo é o seguinte. É uma história real, logicamente. Se não fosse o trabalho que o Alan Turing ele realizou, provavelmente a Segunda Guerra Mundial teria durado mais tempo. Uma outra possibilidade, os alemães poderiam ter ganhado a guerra, não sei, né? Podia acontecer. Mas graças ao trabalho que o Alan Turing fez na guerra, com a máquina que ele desenvolveu, os britânicos conseguiram saber dos passos dos alemães, então isso foi essencial. Então, eu recomendo demais vocês verem esse filme para vocês conhecerem um pouco da história do pai da computação, né? Que é o Alan Turing. Muito bom, recomendo fortemente para vocês. Continuando, agora eu vou ter que ser assim, até agora eu cheguei para vocês no ponto onde criou o computador. Então o ENIAC foi o primeiro computador eletrônico, vamos supor, entre aspas, né, como vocês viram na história. Então, qual é o processo a partir de agora? As coisas diminuíram o tamanho até chegar no computador de hoje. Então eu vou dar uma grande diminuída senão esse vídeo vai ficar mais longo do que ele vai ficar. Beleza, depois que o ENIAC ele foi desenvolvido para aquele propósito, foi depois, em 46, exposto ao público, ninguém conhecia um computador, mostraram para o público, e aí as empresas começaram a usar uns computadores mais ou menos parecidos com o ENIAC, né? Logicamente que não era igual, isso aqui é só uma representação, que vocês podem ver essa foto de 93, mas os PCs eram gigantes, né? Eram todos assim. E teve um cara que queria que os computadores pudessem chegar para as pessoas comuns. Então, em 1974, né, foi criada a sigla PC. PC quer dizer Personal Computer ou computador pessoal. Então eu vou mostrar para vocês, em 74, o primeiro computador pessoal que as pessoas podiam ter em casa, um PC. Apresento para vocês o incrível Altair 8800. Sim, era esse o primeiro computador. Porém, ele não tinha essa parte de vidro aqui, ó. Coloquei só para vocês verem o que tem por dentro dele. Porque ele era mais bonitinho, ele vinha desse jeito aqui, ó. E aí você deve estar me perguntando, mas cadê o monitor dele? Sim, esse é o monitor dele. O que acontece, né? Para você usar esse computador, você tinha que ter um conhecimento matemático de uma coisa chamada código binário, que é consistido nos números 0 e número 1, que 0 é desligado e 1 é ligado. Isso aqui era uma calculadora, então para você usar essa calculadora tinha que conhecer o código binário. Para você ter uma ideia, esse monte de zeros e uns aqui representa o número 20. Então, o que acontece? Você deve mexer nessas chavinhas aqui, né? Programa a sua conta, deve apertar um botão para fazer o cálculo sai em zeros e uns. Aí você tem que converter para o número real, que aí você vai ter acesso às contas. E dizem que um dos nerds que queria muito um computador desse é nada mais nada menos que Bill Gates, que é o criador da Microsoft e criador do Windows. Pois é. Então eu vou, logicamente, né, dar uma grande resumida. E o que acontece? Essa foi desenvolvendo, foi diminuindo o tamanho das peças, melhorando o desempenho das peças. E aí o primeiro computador parecido com o que a gente conhece hoje
foi lançado em 1984 o Macintosh, né? Para a época foi uma grande revolução. E olha só quem que fez esse Macintosh. Sim, a Apple. A Apple foi o criador do Macintosh, né? E aí, vamos lá, né? Logicamente, as coisas foram evoluindo. Para quem tem mais idade, né? Viu como foi a evolução, né? Eu não vou falar todo o procedimento até chegar nos PCs de hoje, porque senão vai demorar muito o vídeo, vai ter que ser mais rápido. Então, uma notícia desse ano, de 30 de janeiro de 2020, diz o seguinte, ó: tudo sobre o Mac Pro, o novo computador da Apple, que custa R$65 mil. E o detalhe que depois eu vi, ele pode ficar mais caro, chegando até R$200 mil, né? Mas esse computador, o que acontece? Ele não é o mais forte do mundo, ele é o mais potente da história da Apple. Porém, com o valor desse, você monta um computador com Windows mais potente do que esse, com toda certeza, né? Mas como a Apple tem a marca, né? Enfim, tem todo um sistema, tudo mais, então por isso que eles cobram um pouco mais caro. Esse computador, dá para perceber que ele é focado para quem faz trabalho de edição de vídeo, ou então computação 3D, como por exemplo no filme da Frozen, coisa assim do tipo, né? Esse teclado aqui provavelmente são teclas de atalho de ferramentas para eles poderem acessar mais rápido e editarem e trabalharem mais rápido, né? Mas enfim, o que acontece? Os computadores de hoje, eles têm um limitador físico que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir evoluir mais. Esse limitador chama silício. O silício é o material usado para fazer o chip do computador, do processador, né, em específico. Por que ele é um limitador físico? Ele é um limitador físico por causa que ele esquenta muito. Então, como ele esquenta muito, então a gente não consegue aumentar a velocidade dele tanto, né? Tem uma coisa que o pessoal fala de processador que chama a palavra gigahertz. Gigahertz quer dizer a capacidade dele processar informações por segundo, né? Logicamente que depois de muitos anos, depois do Macintosh, até o processador chegar no gigahertz demorou muito, porque até então era megahertz, né? Enfim, quando chegou no gigahertz, por exemplo, né, 1 gigahertz, a grosso modo falando, é como se ele fizesse 1 bilhão de operações por segundo. Hoje em dia é normal você ver um processador de 4 GHz. Né? 4 GHz seria um processador capaz de realizar 4 bilhões de operações por segundo. Hoje em dia, né, aliás, a Intel está para lançar, né, os processadores da 10ª geração, que vão ser capazes de trabalhar numa frequência de 5.1 GHz de fábrica, assim, né? Tipo, em condições normais, sem fazer overclock nem nada. Overclock é quando você sobe ainda mais essa velocidade do processador, né? Então 5.1 GHz são 5 bilhões e 100 milhões de operações por segundo. Hoje, um processador, ele faz muitos cálculos, né? Para o nosso uso, ele dá conta demais. Porém, para o uso que o mundo está querendo levar, não é muita coisa isso. Então, o que eles estão fazendo para que o processador consiga dar conta de processar mais, eles não conseguem aumentar mais a frequência, por quê? Porque o silício esquenta muito. Então não tem como você aumentar muito, né? Então, uma solução para que melhore o processamento, que ganhe mais poder de processamento, é aumentando os núcleos, né? Então tem processadores que tem 4 núcleos. É como se fosse 4 processadores dentro de um, trabalhando em conjunto para poder processar mais rápido. Tem computador de 4 núcleos, de 6 núcleos, de 8 núcleos, de 10 núcleos, enfim, e assim por diante, né? Porém, os cientistas estão trabalhando já faz alguns anos de um novo material, né, tipo, descoberto por russos, né, chamado grafeno. Então, o que acontece, né? Eu vou ler para vocês um trecho que eu peguei desse site aqui, ó, vocês podem depois digitar ele na URL de vocês, que vocês vão ver o que ele fala sobre essa matéria inteira. Mas um trecho dessa reportagem diz o seguinte, ó: o silício suporta atualmente frequências que variam de 4 a 5 GHz em condições normais. Sim, sem fazer overclock, é o que vem de fábrica, né, que você consegue usar. Enquanto o grafeno consegue passar facilmente dos 500 GHz.
algo que nenhum overclock chegou perto, no caso, overclock em processador de silício, né? Os recordes atuais mal conseguem chegar a 9 GHz. E detalhe, para chegar a 9 GHz no processador de silício, você tem que usar como refrigeração, sei lá, nitrogênio, porque é muito quente, né? O silício fica nesse clock aqui. Então, olha só, ele pode passar facilmente dos 500 GHz, ou seja, 500 bilhões de operações por segundo. É 100 vezes mais rápido do que um processador de 5 GHz. Que provavelmente o da sua casa não deve chegar nem perto disso. Nem perto de 5 GHz. Imagina um processador de 500 GHz. E por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque, do jeito que a tecnologia quer avançar, o processador de grafeno seria o ideal. Por exemplo, nessa de ter carros autônomos, que eles, tipo assim, Uber, sem motorista, que leva você no seu destino, para onde você tem que ficar. Imagina quantas variáveis tem que ser programáveis, tem que ser programado do trajeto que tem que percorrer, levando em consideração chuva, né, que não pode correr muito, tem que ter a velocidade certa de frenagem, pessoas que contratempos, né, de pessoas atravessando na frente, de carros te fechando do nada. Imagina quantas variáveis tem nesse trajeto, imagina o quanto de processamento e rápido tem que ser feito para poder não acontecer acidente. Então, as palavras que os cientistas usam, que o dia que eles conseguirem fazer com que o grafeno ele consiga ser usado na computação, porque está sendo uma grande dificuldade de descobrir como trabalhar com grafeno na computação, mas eles falam que assim que eles conseguirem, aí a computação vai começar a evoluir. Ou seja, é como se a gente não tivesse evoluído comparado com o que o grafeno vai proporcionar para o mundo da tecnologia, né? Tanto o computador, quanto o veículo, quanto várias coisas, né? Baterias. Enfim, vai ser algo incrível para quem viver até lá, né? Talvez vocês, jovens, crianças que estão assistindo agora, vocês vão ver. Não sei se eu, com 33 anos, verei ainda, né? É capaz que sim, é capaz que eles consigam desenvolver isso em 10 anos, talvez. Mas quem ficar para ver isso vai ver que realmente, por exemplo, um smartphone, sei lá, o iPhone 11, ou então o novo Samsung, ou aquele Samsung que dobra a tela, né? Você vê que ele já tem muito mais tecnologia que o celular que a gente tem hoje em dia em nossas mãos. Porém, gente, eu digo para vocês, daqui uns 15 anos, ou até menos, o nosso celular de hoje vai ser uma grande piada. Assim como é uma piada hoje pra gente, aqueles celulares da Ericsson, que é tipo um tijolão, hoje é engraçado, na época foi uma grande revolução. Da mesma forma vai ser o nosso smartphone, vai ser uma piada perto do que vai ser daqui a 10, 15 anos, né? Mas tudo isso eu digo para vocês, pessoal, porque é o seguinte, porque a informática ela é o futuro, né? É inclusive um achismo meu, tá? Pode se tornar um dia a matéria mais importante. Portanto, dê valor a ela hoje, né? Então, quem tem dúvidas ainda que o futuro vai ser informática, eu espero que nesse vídeo você tenha entendido que com certeza vai ser. Então, né, fica a dica para vocês darem valor às aulas de informática, tá certo? Então é isso aí, vou parar por aqui, eu já falei bastante. E essa foi a primeira revisão da nossa primeira aula sobre a história da computação. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.